Por que a morte existe e o que acontece quando alguém morre? No estudo de hoje, nós vamos analisar o que a Bíblia ensina sobre esse tema. É agora Escola Bíblica. Programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Sempre no programa Escola Bíblica, nós temos o privilégio, a alegria de estudarmos a Bíblia juntos, através das nossas revistas Esperança, que são produzidas para que a gente compreenda de uma forma mais fácil, mais didática, o que o Senhor, que a Bíblia tem para nos ensinar. Você já pediu alguma revista Esperança para a Escola Bíblica? Você já fez contato aqui com o Novo Tempo? Ainda não? Então quero te motivar. Por que você não pediu ainda? Por quê? Porque você acha que vai receber uma continha para pagar aí? Então quero dizer para você que não vai receber. Sabe por quê? Porque as nossas revistas Esperança são produzidas e distribuídas para os nossos telespectadores, para os ouvintes da rádio, para os nossos internautas, gratuitamente, sem nenhum custo. Isso mesmo, porque já tiveram um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança, que são os nossos doadores mensais. Então peça a sua revista Esperança. Nesta temporada a gente está estudando essa revista aqui, que responde às perguntas que a gente mais tem dúvidas, textos da Bíblia que a gente mais tem dificuldade de entender. E eles estão divididos por temas. E a gente vai começar a estudar hoje os textos difíceis de entender quando a gente fala sobre o tema da morte. Por isso, ligue agora, né? Ligue agora. Está aparecendo aí o telefone para você ligar. Depois eu vou dar o WhatsApp. Agora é para você ligar. Nossa equipe fica aqui à sua disposição até 11 da noite. É o 12, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode pedir sua revista Esperança. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. É só você ligar, você mandar uma mensagenzinha agora. Eu quero receber. É isso, ó. Está aparecendo aqui, ó. É o 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. Mande a mensagem, você vai receber um link. Se você quiser ser atendido, você diz, quero ajuda. Aí alguém vai te ajudar aí a preencher e você vai receber na sua casa. E entra no nosso site, lá tem um portfólio com todas as nossas outras revistas, com temas, educação financeira à luz da Bíblia, cuidado das emoções, o Mente Feliz, também sobre temas proféticos, Daniel, Apocalipse, educação de filhos, pais preparados, filhos de caráter. Então, entra lá, é só entrar no nosso site, novotempo.com/escola bíblica. E vamos juntos conhecer, estudar. Eu tenho certeza de que será uma grande bênção para você e para a sua casa, tá bom? Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação para a gente entender o tema de hoje? Senhor, muito obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Eu sempre, quando começo esse programa, fico imaginando qual a diversidade do público que nos assiste. E eu quero, Pai, pedir uma bênção sobre cada um. Porque eu não consigo ver as pessoas, mas o Senhor está olhando para cada um, em cada casa, cada pessoa que tem o desejo de estudar a Tua Palavra. E eu oro para que a gente hoje, nesse tema, que é tão delicado, que mexe tanto com o nosso coração, com as nossas emoções, que faz a gente relembrar de pessoas que a gente amou e que já morreram, que o Senhor nos dê lucidez e que a mensagem que a gente vai estudar hoje, amanhã, semana que vem, enche o nosso coração de esperança, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos juntos estudar o tema, textos difíceis sobre a morte. Sempre que a gente começa um tema novo, né? A gente estudou sobre os alimentos, é importante que a gente faça uma introdução para a gente entender
o que a gente vai estudar? Por que que existe uma interpretação equivocada sobre textos quando a gente fala sobre esse tema da morte? E a minha pergunta para você hoje é: qual é a visão que você tem? O que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre uma pessoa quando morre? Como ela está? O que acontece com ela? O que você acredita? Você acredita que esta pessoa dorme o sono da morte e um dia vai acordar quando Jesus voltar? Ou você acredita que ela vai para um estágio espiritual, para um outro estágio espiritual, e ela passa por um processo constante de reencarnação? Ou você acredita que ela vai para o céu ou vai para o inferno direto, ou passa por um estágio intermediário, como o purgatório, por exemplo? Qual é a sua crença sobre isso? Você tem uma crença diferente? Eu quero dizer que se você deseja conhecer, se você deseja estudar, se você deseja aprofundar, a gente passa aqui esses 29 minutos estudando, conversando, mas eu quero te dizer que você pode entrar em contato com a gente. O mesmo telefone, o 0 operadora 12 21 27 31 21, se você quer aprofundar. E eu sempre digo, se você quer estudar um pouco mais, independentemente de onde você congrega, você pode também procurar a Igreja Adventista mais perto aí da sua casa. Você vai encontrar lá pessoas que vão estar dispostas a estudar com você, tá bom? É só entrar no site encontreumaigreja.com.br. Vamos aprofundar, vamos entender. E eu quero hoje, neste nosso novo estudo, eu quero junto com você, essa nossa lição número 8 já, tá? Eu quero estudar com você, dar uma introdução sobre o plano que Deus tem para a nossa vida. Porque quando a gente estuda o tema da morte, a gente tem que entender que tem que ter uma razão para a nossa existência. E o plano original de Deus era que o ser humano vivesse em um lugar de paz, abundância e prazer, sem sofrimento e com todas as suas necessidades supridas. Esse era o projeto original de Deus. Não faria sentido Deus criar o ser humano para sofrer. Não tem lógica nisso. Agora é óbvio, a gente vai entender isso, onde há liberdade, há a possibilidade de uma escolha contrária. E a possibilidade do pecado, do erro, existia. E nós precisamos ter compreensão clara disso. Esse não era o objetivo de Deus, o objetivo inicial. O objetivo de Deus era que nós vivêssemos num lugar de total felicidade. A árvore da vida, conforme descrita no livro do Gênesis, no primeiro capítulo, no segundo capítulo, a árvore da vida no jardim simbolizava a possibilidade de vida eterna, uma dádiva de Deus para a humanidade. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia fazem essa descrição, um ambiente perfeito. Eu não sei se você acredita na Bíblia ou não, mas quando a gente vai, por exemplo, para o Apocalipse, a gente entende que na restauração, na nova terra, o fruto da árvore da vida, as folhas da árvore da vida serão para cura de todos os povos, nunca mais haverá separação. E era esse o plano. A árvore da vida simbolizava a possibilidade de vida eterna. Por isso que o homem não terá acesso após o pecado, para que isso não se perpetue, ou seja, que o pecado fosse eterno, porque o Senhor um dia dará um basta. Vamos analisar capítulo 2, verso 16 e verso 17. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Liberdade. Liberdade aqui, o livremente dá a ideia de você pode escolher, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor dá liberdade, mas para haver liberdade é preciso que haja uma escolha. Você precisa escolher ser livre. Você precisa escolher viver conforme o Senhor deseja, conforme os planos do Senhor.
E o símbolo dessa liberdade estava: você pode comer de todas as árvores do jardim, todas serão para alimento, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não deve comer. Porque no dia em comer, a morte vai passar a existir. E quando a gente vai para Romanos capítulo 6, 23, a gente entende que o salário do pecado é a morte. A morte não era um plano original, mas havia esta possibilidade. O plano de Deus foi interrompido quando Adão e Eva desobedeceram a ordem divina e comeram do fruto proibido, trazendo pecado e a morte ao mundo. E agora o pecado não é só um ato de transgredir, mas o pecado se transforma na natureza humana, ou seja, o homem passa a ter na sua natureza o pecado e como resultado dele a possibilidade, ou melhor, a morte. Então havia possibilidade de errar e agora o homem errou, o pecado começou a fazer parte da sua natureza e agora o homem vai morrer. E a gente vai entender isso, o significado disso dentro do contexto bíblico. Isso afetou todos os aspectos da criação, incluindo o relacionamento do homem com Deus, com a natureza e com os outros seres humanos. Então esse relacionamento era um relacionamento perfeito, de Deus com o homem, né? Adão e Eva tinham um relacionamento perfeito e a gente vê com a entrada do pecado que isso já se altera. E também com a própria natureza, com os próprios animais. A gente não tem a ferocidade, a gente não tem um animal que é violento, a gente não tem um animal que vai destruir, a gente não tem um animal que vai atacar, mas a entrada do pecado traz uma modificação ambiental e uma modificação do próprio ser humano. Olha o que diz e o capítulo 3, então os dois primeiros capítulos do Gênesis, nós temos um ambiente perfeito e agora no capítulo 3 nós temos o cenário da queda. E a gente tem ali a tentação, nós temos a investida do inimigo de Deus, inimigo esse que havia transgredido no céu as normas, as leis do céu, porque se rebelou contra Deus e agora isso vai afetar a terra. Tá? Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14 fazem a descrição desse ambiente que era perfeito e agora esse inimigo, o diabo, Satanás, conforme Apocalipse capítulo 12, ele transgride e agora ele vai tentar Adão e Eva. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, isso pós o erro cometido, onde estás? Ele respondeu, eu vi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. A relação, o contato com Deus agora é alterado. Por quê? Porque o homem começa a ter uma natureza contrária, ele não quer ver a Deus, ele não quer encontrar a Deus, porque ele havia cometido o erro. Agora, o relacionamento entre Adão e Eva. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comesse da árvore que te ordenei que não comesses? Pergunta para Adão. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Vejam, um relacionamento que é perfeito, agora um relacionamento que é alterado. E aqui vem a primeira transferência de responsabilidade, a primeira transferência de culpa, dizer assim, não sou eu, é ela, a mulher que o Senhor me deu, foi ela que me fez esta queda, ir a essa queda, foi ela que me fez transgredir. Vejam que aqui o relacionamento começa a ser alterado, o homem começa a culpar, o homem foge da sua responsabilidade. É muito interessante a gente analisar isso, né? Porque de alguma forma parece muito mais fácil a gente culpar do que assumir as responsabilidades. Essa é a natureza pecaminosa. Você assume as responsabilidades? Ou você tem a mesma atitude de transferir a responsabilidade? É para a gente pensar. Sequência. Disse o Senhor
Deus à mulher. Vejam como há uma alteração total no ambiente terrestre. Não há sofrimento, não há dor, mas agora não há nenhum problema nos relacionamentos, eles eram perfeitos, mas a partir de agora há. Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais, és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor faz a promessa de que um dia todo o mal, de que um dia o pecado deixará de existir e um dia a morte será eliminada para sempre. Mesmo que houvesse uma alteração, mesmo que houvesse essa possibilidade do erro, o Senhor tinha o plano para que o homem fosse resgatado. Porque não há nada mais cruel do que a perda. Alguém que a gente cria laços, que a gente ama, e de repente a gente vê essa pessoa dormindo o sono da morte. Esse laço precisa ser resgatado. Sequência, entendendo esse processo de transformação. E a mulher disse, multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás à luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa, e em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Vejam que há uma alteração como resultado. A gente vai ver que imediatamente o homem não morre, o homem vai morrer, vai viver, Adão e Eva vão morrer, vão viver e depois vão morrer, mas há um resultado negativo, mas há uma solução se eles acreditassem na promessa da vinda do Messias. E eles acreditavam. O Senhor prometeu que iria vir o descendente, e esse descendente iria dar a remissão dos pecados, ia devolver a vida eterna. Ela produzirá, falando a respeito da terra, né, também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Há um efeito negativo, um efeito da busca pelo próprio sustento, e a morte está evidente, porque tu és pó e ao pó retornarás. Lembra que Deus criou o homem do pó da terra, Ele soprou nas narinas o sopro de vida, nós vamos entender isso de forma mais clara. Agora, o efeito contrário à morte levaria o homem de volta ao pó. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Viram? Agora, o homem não pode mais ter acesso à árvore da vida para que o pecado não perpetue e a morte não seja eliminada da história. De acordo com a Bíblia, o que acontece então após a morte? Tu és pó e ao pó voltarás. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. O pó volta para a terra como era, e o Espírito, diz o texto, volte a Deus que o deu. Precisamos entender a expressão e o que significa esse Espírito, porque dentro da nossa cultura nós temos uma ideia preconcebida de influência, uma influência da cultura grega, de que esse Espírito, de alguma forma, é um ser que sai do corpo, um ser que tem vida, um ser que tem uma outra forma, mesmo que seja uma forma não material, uma forma imaterial, mas uma forma consciente e com vida. Será que é isso que o texto está dizendo? Ao sair-lhe a alma, olha o que diz,
Gênesis capítulo 35, verso 18, aqui é o nascimento de Benjamim, a morte de Raquel. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Então temos a expressão espírito, temos a expressão alma e o que elas significam dentro do texto bíblico. Para entendermos o significado de sair da alma, precisamos saber o que significa alma no pensamento bíblico, hebraico, que é o pensamento original. A palavra alma, do hebraico nefesh e do grego psique, é a tradução do Novo Testamento, significam várias coisas dentro do contexto bíblico. Um ser vivo, um pensamento, emoção, a gente tem várias traduções. Mas a gente não tem, em nenhum momento, a tradução para alma, nefesh ou psique, como um ser consciente e imaterial. O primeiro significado encontramos em Gênesis capítulo 2, verso 7, que é o ato criador. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, o sopro da vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. As duas coisas, o pó mais o sopro da vida, fez do homem uma alma. E a gente entende aqui que essa expressão nesse texto significa que o homem passou a ser um ser vivente, um ser vivo, uma pessoa. Primeiro Deus não soprou em Adão uma alma, mas o fôlego de vida, o sopro da vida, o mesmo que espírito em outra tradução. A expressão traduzida aqui como fôlego de vida significa o princípio animador de vida que Deus concede às suas criaturas. Não é um outro ser que ele coloca dentro. Não é isso. Mas é o sopro da vida. Não é uma entidade que sai do corpo e habita num plano espiritual. Não. Segundo o texto, ensina claramente que a alma está relacionada a ser e não a ter. Ou seja, nós não temos uma alma, mas nós somos uma alma. Nós somos um ser vivo. Por quê? Porque nós somos a soma de duas coisas. O sopro de vida que o Senhor concedeu e somos a parte física que o Senhor moldou. Fica claro para você que dentro da visão bíblica nós não temos uma alma, um ser que foi nos colocado. Nós somos, nesse texto, um ser vivo. E olha, só para a gente entender aqui, né? Deuteronômio 10, 22. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. E a alma aqui é um ser vivo, são pessoas. E a gente tem outras referências, como Ezequiel capítulo 18, verso 20. A alma, ou seja, a pessoa que pecar, o ser vivo que pecar, essa morrerá. O filho do homem não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade cairá sobre este. Ao comparar a tradução Almeida Revista Atualizada, que a gente usa normalmente, né, com traduções mais modernas, nós vamos ver que os tradutores têm optado para traduzir o texto de outra maneira. E eu quero te motivar, porque isso é muito legal, a gente fazer comparações, porque sempre nesse processo de tradução há uma influência das próprias crenças do tradutor, que foge às vezes um pouquinho da ideia original do texto. Por isso a comparação, ela é produtiva. Vamos lá, vamos comparar Gênesis 35, verso 18, a morte de Raquel e o nascimento de Benjamim. Revista atualizada, ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, Benjamim, né? A Nova Versão Internacional, já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Sair-lhe a vida.
Nova Versão Transformadora, uma outra tradução moderna. Raquel estava quase morrendo, mas com seu último suspiro, chamou-lhe o menino de Benoni. Aqui, a fonte da vida saindo. A tradução ecumênica da Bíblia, no seu último suspiro, no momento de morrer, ela o chamou de Benoni. Não é uma outra forma, mas é a fonte da vida que Deus concedeu. E aí vamos juntar os textos que nos ajudam a tirar conclusões, porque é no juntar dos textos que a gente forma a ideia. Eclesiastes 9:5, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O texto é muito claro. E amanhã nós vamos continuar e agora vamos analisar mais detalhadamente alguns textos para a gente compreender que quando a gente morre, a gente volta para o pó, nossa parte física, e o nosso espírito, ou o sopro da vida que Deus concedeu, volta para Deus. Esse ser, esse espírito melhor, não é um ser imaterial, consciente, que foi nos dado. Não. Porque nós somos uma alma. Nós não temos. O Senhor soprou a vida. Nós somos um ser vivo que dorme. O texto de Eclesiastes deixa claro. Os pensamentos perecem. Mas talvez você pense diferente, né? E você tem dificuldade. Quer dizer para você que o fato de dormir e a fonte da vida voltar para Deus não significa que nós não devemos encher o nosso coração de esperança para um dia encontrar aquele que dormiu. Porque um tema bíblico como a morte não é um tema isolado de outros temas. E sempre que a gente estuda a Bíblia, a gente tem que entender a criação, a queda, a entrada do pecado e os resultados, mas a redenção e a salvação que nós temos em Jesus, que viveu, que morreu e ressuscitou e que vai voltar. Eu quero orar para que você pense sobre o que a gente conversou hoje. Pai do céu, obrigado pela morte de Jesus. Viveu, morreu e ressuscitou e um dia, na sua vinda, vai proporcionar um reencontro que nós teremos com os queridos que agora estão dormindo. Eu oro para que esse tema toque no coração dos nossos telespectadores, que eles pensem e reflitam, em nome de Jesus. Amém. A gente se vê amanhã para estudar um pouco mais sobre esse assunto. Um abraço.